já estava conversando com o nosso entrevistado aqui, matando algumas curiosidades. O Alexandre Brandão, gente, que é consultor nessa área de energia. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Obrigado pela presença. Porque todo aquele incentivo que foi feito lá no passado, vamos trocar essa energia por uma energia limpa, uma fonte limpa. Agora, esse discurso parece que ele se perdeu um pouquinho até com a taxação. Que forma o senhor vê isso, essa proposta do governo? Então, a geração própria, ela nada melhor do que você deixar de pagar a energia e você consumir ela, a própria energia produzida. Porque você vai ter uma economia mensal. Como esses sistemas eles duram 25, 30, 40 anos, é uma economia para a vida. Então, hoje, uma residência que gasta R$200 por mês, ela passaria a gastar somente 50, por exemplo, com uma instalação dessa. E essa economia de R$150 por mês durante 25 anos faz muita diferença, né? Então, não é só pelo apelo da energia limpa, mas pela economia que o cidadão também tem no bolso hoje, porque a nossa energia no Brasil é uma energia muito cara, né? Falando em economia, já que o senhor deu a deixa aqui, é um investimento que se faz, mas esse investimento se paga em quanto tempo, mais ou menos? Eu estou falando de residências, tá? Isso, perfeito. Geralmente, uma residência se paga um investimento médio de R$20 mil, R$10 mil. Existem fontes de financiamento para isso também, para quem não tem essa possibilidade de fazer essa implementação. E hoje em dia, poderia se considerar de 3 a 5 anos como retorno desse investimento. Entendi. Porque a energia da residência ela é bem mais cara do que a energia de uma indústria, por exemplo, que levaria aí os seus 5 anos para se retornar ao investimento. Numa residência, até 3 anos é possível se encontrar. E o que os clientes do senhor têm falado a respeito dessa proposta da ANEEL? Então, imagino que é só lenha, né? É verdade. Existe uma probabilidade muito pequena disso acontecer de fato, mas a gente até fala, né, que do Brasil até o passado é imprevisível, né? Então é difícil você prever exatamente o que vai acontecer nessa normativa, o que ela vai, né, e quais as mudanças que isso vão acarretar. Mas é interessante se pensar nisso, porque houve uma procura muito grande de energia nesses últimos tempos, justamente para o cliente poder se conectar naquilo que já existe, naquilo que já é previsto, né? E aí, com essa taxação, né, ou eventual taxação, né, isso é interessante de se pensar e discutir, porque o governo ele precisa ver isso de uma forma até um pouco mais holística, né? Se você for pensar em países mais desenvolvidos, já existe uma tendência do uso de baterias nas residências, e se passasse a cobrar energia para a rede, as residências poderiam utilizar baterias para poder acumular essa energia, não mandar a energia para a rede, e aí sim a rede ficaria sucateada, né? Então é interessante se pensar que até mesmo dentro de um padrão de uma mudança regulatória, se a gente não analisar de forma holística, a gente pode ter consequências para o nosso sistema não previstos antes, né? Entendi. Deixa eu só colocar um pouquinho mais de molho nessa nossa conversa aqui. Vamos lá. Esse sistema, até hoje, ele é subsidiado, não é? Na realidade, o sistema ele acaba sendo utilizado, a rede, porque o que acontece? Quando eu produzo energia solar durante o dia, eu automaticamente produzo e consumo. Só que eu gero mais energia durante o dia para eu consumir durante a noite. E eu jogo essa energia para a rede e depois a rede me devolve. E eu não tenho nenhum custo de uso da rede, de fato. Na realidade, talvez a palavra... Exatamente. Aí o senhor já está me antecipando, porque onde eu quero chegar o pessoal de casa entender. Se essa energia solar é subsidiada, alguém está pagando a conta. Deduzo eu que seja eu, por exemplo, que não tenho painéis na minha casa. Eu pago energia elétrica. Então, eu estou pagando para quem tem painel solar, certo? Na realidade... Na realidade existe uma diferença nesse sentido, porque quando você fornece essa energia para casa, quando eu sou, por exemplo, teu vizinho e produzo essa energia, né, eu estaria dando uma energia também de forma gratuita. Então, no final da história, por mais que exista, sim, um subsídio, esse subsídio, no final das contas, é compensado. Porque quando eu produzo, eu também estou subsidiando uma energia mais próxima da tua residência. Então, no final, no balanço das coisas, na realidade, uma coisa acaba compensando a outra. É que eu queria chegar lá porque não haveria uma espécie de justiça ao cobrar, ao taxar esse tipo de utilização, porque, afinal de contas, todo o investimento na rede foi feito para que, lá na ponta final, a pessoa receba essa energia elétrica. Não é verdade? Por isso que essa discussão é pertinente. Uma pequena taxa disso, sim, seria justo. Não o que está sendo proposto, né? Porque o que está sendo proposto é basicamente retirar 60% do benefício da geração. Né? Então, se você for considerar 10%, 5%, aí sim seria justo. Agora, hoje estão sendo cobrados, né, a proposta muito mais daquilo do que seria a justiça. E de onde o senhor está tirando esse índice? De outros países onde essa legislação já funciona dessa forma? Só para eu entender. Perfeito. Em outros países, essa fonte de energia até ela foi muito mais incentivada do que no Brasil. Né? Porque no Brasil existe sim essa questão de não pagar pela energia enviada pela rede, só que de toda forma, nos outros países há até
um incentivo fiscal, eventualmente até nos Estados Unidos, que se dá dinheiro para você instalar, o próprio governo dá dinheiro, a Alemanha também paga para você, né, ou até então pagava energia para você produzir. Então lá sim existiam subsídios. No Brasil isso basicamente é uma conta de empréstimo e devolução, né? Eu vou aproveitar aqui, já que a gente está tratando desse assunto, e mostrar aqui no telão do Paraná no Ar a Universidade Federal do Paraná, que está inaugurando a maior usina solar fotovoltaica, que fica no estacionamento aqui da Federal. Vai permitir uma economia de R$1,5 milhão por ano com energia elétrica. 50% do atual consumo do campus Politécnico ou o suficiente para abastecer 722 residências. É isso que nós estamos mostrando aí. O senhor já conhece aqui? Sim, foi a gente que implementou nesse projeto, né? A gente que fez toda a estrutura de instalação, né? Então a gente fez esse sistema, é o maior sistema de carport do Brasil. Né? Então, como? De carport. O que é isso? Que é o estacionamento solar, né? Então você pode ver que isso daqui são vagas de estacionamento, que elas são cobertas e a gente aproveita a cobertura para gerar energia. Então é um sistema muito inteligente, porque você aproveita o espaço, gerando vagas cobertas para quem está na universidade e ainda você produz energia, né, que hoje até nessas reduções de incentivos nas universidades, isso é muito interessante. Né? E uma pergunta que eu vou fazer para o senhor, que é uma pergunta de leigo mesmo, tá? Que eu me fiz quando eu vi a Prefeitura de Curitiba também fazendo esse investimento, que foi lá no telhado novo, nessa reforma que houve. Curitiba mostrou, eu lembro isso, na época da Copa do Mundo que teve no Brasil, foi feito um comparativo para turistas, para mostrar que em Curitiba tinham muitos mais dias sem sol do que com sol. Curitiba é uma cidade que, pelo menos naquele ano, foi muito mais nublado do que Londres, que tem essa fama total aí de não ter sol. E aí, funciona? Sim, isso é interessante se pensar, até a tua pergunta é muito boa, justamente pelo fato de que a energia solar ela não depende do sol direto. Né? Então, é a luminosidade que faz produzir essa energia. Então, a luz, por isso que se chama fotovoltaica, né? Pelo foto da luz. Então, qualquer incidência de luz é possível se gerar energia. E gera muito bem. Até a gente tem um sistema no aeroporto Afonso Pena, por exemplo, que lá também é sempre nublado. E mesmo assim gera bastante energia, porque eu só preciso da luz. Eu não preciso necessariamente do sol direto. Né? Outra curiosidade, esse investimento aqui se paga em quanto período? Foi feito esse cálculo? Então, esse investimento da universidade foi feito com recursos da ANEEL. Então, basicamente, esse sistema foi feito de forma gratuita, a fundo perdido para a universidade. Então, ele se paga de forma imediata. Porque ela vai ter essa economia usando um recurso que foi subsidiado, aí sim teve subsídio da ANEEL para poder construir essa usina. O senhor mora em casa ou apartamento? Eu moro em casa. E tem? Claro, com certeza. Desde quando? Eu tenho já 5 anos de energia na minha casa. Me explica bem simplesinho como é que funciona na tua casa isso daí. Então, hoje o sistema, basicamente eu tinha conexão direta com a Copel, eu faço a instalação dos módulos e do inversor, o inversor é quem converte essa energia, e esse inversor eu conecto isso na minha eletricidade de casa. E aí minha casa passa a consumir essa energia gerada pela energia solar e toda a energia que eu não consumo eu jogo para a rede e eu acumulo isso como créditos e depois a Copel me devolve isso gratuitamente no final do mês. Então no final da conta, minha conta lá era R$350 por mês de energia, hoje eu só pago 50. E já se pagou esse investimento? Já se pagou? Já, exatamente. Então instalou faz tempo. Então. Faz 5 anos. Né? Outra curiosidade, na tua casa, você abre mão da energia elétrica? Não existe mais energia elétrica ou é um ou outro? Na realidade, elas são conectadas em paralelo. Até existe justamente essa impressão de que quando eu coloco a energia solar, eu tenho que desligar da Copel. Isso não é bem verdade, porque eu passo a produzir energia de forma paralela com a rede. Então eu produzo junto com a rede. Inclusive, muita gente pergunta se eu tenho energia solar em casa, se cair a minha luz, será que eu continuo produzindo energia? Na realidade, não. Porque o sistema ele tem essa proteção de sempre trabalhar junto com a rede. Ele só é ligado quando existe energia na rede. Isso até por proteções, enfim. Aí, somente com o uso de baterias, sim, você pode se manter ligado com a energia desligada. Bom, tendo em vista que essa polêmica a respeito da taxação ou não, hoje, para quem está nos assistindo, está pensando em fazer esse baita investimento, não deixa de ser um investimento, né? Claro. Vai valer ou não vai valer? Claro, inclusive até aconselhável, né? Porque hoje a normativa ela ainda é conforme prevista. Né? Então, como a gente não tem bem a certeza do que pode acontecer, de fato, né, esse investimento no futuro ele deverá ser reavaliado. Mas hoje vale muito a pena e até indico e aconselho quem quer fazer. Tá certo. Mais alguma outra informação que o senhor queira passar que eu não tenha perguntado? Tranquilo. Tá Excelente. bom, né? Tá ótimo. Nossa, rendeu uma barbaridade essa conversa. Valeu, Alexandre. Obrigado pela participação. Espero
deu a oportunidade de conversar com você em outras situações aí. Obrigado. E conhecer eu não sabia que tinha essa instalação lá na Federal. Sim, bem legal. Bem legal. Pô, do alto ficou bem legal mesmo. Valeu, parabéns. Obrigado pela entrevista.